Boa tarde a todos. Mais uma vez honrado pelo convite de conversar com vocês na tarde de hoje sobre essa doutrina tão esclarecedora e consoladora. Um tema muito interessante. Hoje, lembrando que é o dia da proclamação da República, nosso querido país. Eu estava preparando alguma coisa para falar, mas aí no estudo de manhã, o Dr. Herman, falou palavras assim, deixou uma mensagem para a gente que o meu papelzinho simples, não sei nem se eu vou abrir ele aqui para falar, porque o Dr. Herman fala com um amor imenso, consegue passar a mensagem do seu coração amigo. Então eu esqueci o que eu falei, o que eu escrevi, e vou só ler um pouquinho do trecho aqui, um pedacinho do trecho do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Ele diz assim: uma alegria paradisíaca reinava em todas as almas que comemoravam o advento da Pátria do Evangelho, quando se fez presente na Assembleia Augusta a figura misericordiosa do Cordeiro. Complacente sorriso lhe bailava os lábios angélicos, e suas mãos liriais empunhavam largo estandarte branco, como se um fragmento de sua alma radiosa estivesse ali dentro, transubstanciado naquela bandeira de luz, que era o mais encantador dos símbolos de perdão e de concórdia. Dirigindo-se a um dos seus elevados mensageiros na face do orbe terrestre, em meio do divino silêncio da multidão espiritual, sua voz ressoou com doçura: Ismael, manda o meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do Cruzeiro. Recebe-a nos seus braços de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai. Ismael recebe o lábaro bendito das mãos compassivas do Senhor, banhado em lágrimas de reconhecimento, e como se entrar em ação o impulso secreto de sua vontade, eis que a nívea bandeira tem agora uma insígnia. Na sua branca substância, uma tinta celeste inscrevera o lema imortal: Deus, Cristo e caridade. É um livro belíssimo e uma parte que retrata que nós não estamos à mercê. Estamos sobre a égide de Ismael, nosso querido Mestre Jesus. As dificuldades que se apresentam no nosso país querido, são dificuldades necessárias de momento, mas tem uma ordem divina, não estamos desamparados, Então, que a gente possa vibrar, que os espíritos benfeitores estão nos pedindo, é que a gente ore, vibre com o país nesses momentos difíceis, agora em Mariana, lá em Minas, mas em toda a situação do país, porque vibrando e orando vamos estar ajudando esses benfeitores, Ismael e o próprio Mestre Jesus, para que dias futuros melhores possam vingar aqui em nosso país. Foi apenas uma pequeno zelo, um pequeno carinho que eu quis passar para vocês sobre o nosso país, que hoje a gente comemora aí o dia da proclamação da República. Bem, hoje a gente vai conversar sobre transmigração progressiva, que é a pergunta que começa lá na 189 e vai até a 196. Muito bem. A pergunta 189, Kardec faz a seguinte indagação, Desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades, suas possibilidades, talentos, capacidades? E os espíritos respondem: não, pois que para o espírito como para o homem, também há infância,
Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. É importante para a gente compreender essa questão, que a gente retorne aos 3 reinos, que a gente já estudou aqui, né? Todos nós sabemos que passamos pelos 3 reinos: mineral, vegetal e animal. Na verdade, fizemos estágio nesses 3 reinos, porque na nossa programação íntima seríamos espíritos, mas precisávamos passar por esses 3 reinos, era necessário. Então, lá no mineral a gente passa pela experiência da aglutinação da matéria, no vegetal pela sensibilidade, o animal pelo instinto. Então, depois que a gente passa por isso tudo, a gente chega a um estágio que somos levados a uma oficina divina. Então tá lá, é uma oficina divina. Como a gente ainda não compreende o que é o espírito, isso está no livro dos espíritos, o que é o espírito? Eles respondem para a gente, você ainda não tem a capacidade de saber. Para vocês é como se fosse uma chama, algo sem forma, não é circunscrito. Vocês ainda não conseguem entender a essência do que é o espírito. Então imagina se a gente vai conseguir entender essa oficina divina, que é o momento em que o homem espiritual é formado. Que eu coloquei na figurazinha ali, o corpo ali nem seria o espírito, seria o perispírito, né? E o espírito mais aquela chama ali azul, né? Então esse é o momento de incubação, é quando a gente está surgindo, é a individualização do espírito, é neste ponto, é o período de incubação ali, né? E a gente tem nele algumas características que são inseridas, digamos que assim, a gente vai passando pelos estágios dos reinos e quando chega ali, os ajustes necessários são feitos. Então dá um ajuste aqui, um torque ali, coloca uma pecinha aqui, que são o quê? As características, né, e as potencialidades necessárias para que o espírito comece a sua jornada. O que a gente nesse momento aí, a gente consegue identificar que é colocado aí pelos benfeitores espirituais? A gente consegue, neste momento, identificar, numa reflexão rápida, né, que a lei moral começa aí, né? Ou seja, aí a gente já começa a receber os primeiros inputs de lei moral. A gente começar a desenvolver a inteligência. Então, são esses atributos especiais que os espíritos falam para a gente através da doutrina. Então, é este momento aí derradeiro, né? Oficina espiritual, que a gente consegue ver lá no Livro dos Espíritos, a pergunta 607. Bem, depois que a gente sai dessa oficina espiritual, então a gente vamos para a rua então, né? É igual o carro zero, né? A gente sai, agora a gente está em uso. Então a gente sai e começa o nosso progresso, a nossa jornada evolutiva. Só que a gente não sai desse período e a gente passa direto para o estágio que estamos hoje. Existe um longo caminho milenar entre esses dois extremos, né? E aí existe uma questão muito curiosa que a literatura espírita traz para a gente e que sempre houve dúvida, ainda há dúvida, né? Que é a questão do homem ser ou não o descendente do macaco, né? E aí, essa dúvida pela ciência ainda persiste. Mas a doutrina, os benfeitores já trouxeram para a gente o quê? Quando o orbe terrestre já estava constituído, na maturidade espiritual suficiente para que encarnasse aqui espíritos, já saindo daquele período ali de incubação, os prepostos de Jesus, o próprio mestre, foram olhar qual organização física poderia receber um espírito. Então olhou aqui, olhou o leão não dá, o mamute não dá, a cobra não dá, mas vira um macaco. Falou, opa, o macaco tem uma constituição física organizada suficiente para que a gente pudesse colocar ali já um espírito. Então, a gente lembra o quê? Aquela evolução do macaco, né? Que ele começa muito curvado, como um macaco mesmo primitivo, e ele vai aos poucos, gradativamente, ficando ereto. O que é aquilo?
o macaco emprestou, o nosso amigo macaco emprestou para a gente o corpo físico, e o espírito vai colocando nesse corpo as características do espírito, vai tomando conta dali. Então, aos poucos, o homem vai se tornando ereto, andando com os membros inferiores. Então, é isso que acontece e que às vezes a gente ainda fica meio em dúvida. Mas a literatura espírita, os benfeitores trouxeram para a gente e faz todo sentido. Tanto é que ainda existem macacos que continuaram macacos, e o homem que partiu daí, o espírito, né, que conseguiu através aí do nosso amigo macaco com o corpo emprestado, né, o espírito veio, foi progredindo, passou lá por Homo sapiens, Homo erectus, até chegar à parte de hoje. Então, essas informações, elas reúnem algumas questões que Kardec fez aqui para a gente, né? Como a 190, que ele fala, qual o estado da alma na sua primeira encarnação? E aí os espíritos respondem, o da infância na vida corporal. A inteligência apenas desabrocha, a alma se ensaia para a vida. Então é isso, né? São os primitivos, aqueles que estão começando de fato, né? A gente pode até tentar fazer um paralelo, um exercício aqui, e imaginar os indígenas do nosso planeta Terra como sendo essas primeiras encarnações. Mas não é aquele indígena que já está com celular, não. Aquele indígena bem isolado mesmo, lá no meio da selva, que são poucos, né? Hoje em dia a gente já vê que são poucos. Mas você vê o quê? Ainda é muito primitivo, os hábitos são primitivos. Ainda se traz muita coisa do instinto, de sobrevivência, o instinto de defender, a defesa do território. Só que na 191, a gente tem isso aqui, ó. As dos nossos selvagens são almas no estado de infância, que aí a gente pode pegar esses indígenas, né? Como exemplo só, né, pessoal? De infância relativa, mas já são almas desenvolvidas, nutrem paixões. Então, o que acontece? Esse exemplo que a gente deu cai por terra porque, como vocês viram na semana passada, existem incontáveis orbes no universo, planetas, astros, e nada é criado por Deus para ser inútil, não é isso? Deus não cria nada para ficar na inutilidade. Então existem escalas dos orbes, dos planetas, dos mundos, todos eles são úteis à ordem divina do progresso espiritual. Então ele fala para a gente, olha, seus selvagens, tá, tudo bem, poderia ser relativo, só para você pegar como parâmetro, na verdade. Mas o que você acha que é primitivo aqui, ainda já existe uma evolução nele. Porque se você pegar, se a gente for, é a razão, né? É a doutrina chamando a gente a razão. Se a gente pegar aí os nossos selvagens, vamos dizer assim, se a gente pode dizer, chamar de selvagem, já existe o livre-arbítrio. Se existe paixão, já existe livre-arbítrio. Senso moral, já começa a se distinguir o que é bem do que é mal. Já se reconhece Deus, mesmo que de forma rudimentar, já se conhece Deus, já se reconhece Deus, que é o futuro de todos nós, não é isso? Porque o que é fatalidade, né? A gente já aprendeu também, nascer, morrer e ser feliz. Então seremos felizes. O futuro é o quê? A gente se aproximar do nosso Criador. Então a gente já vê nos nossos selvagens essas situações, que eu já até coloquei ali, né? Não é princípio inteligente, como nos três reinos, né? Já é um espírito individualizado. Ainda existe muito instinto, mas já existe inteligência, né? E ali a luta pela sobrevivência, não estou nem conseguindo ver ali. Satisfação, né? A luta pela satisfação das necessidades materiais, sendo uma das mais imperiosas a da alimentação. Então esse já é até um estágio anterior, e aí com o tempo a gente vai progredindo, né? Ok? Ou confundir a cabeça de todo mundo?
Então eu vou prosseguindo, né? Aí a gente falou das paixões, né? Se é a paixão, a livre-arbítrio, a senso moral, né? Na pergunta 191A, a Kardec continua, né? Então as paixões são um sinal de desenvolvimento. De desenvolvimento, sim. De perfeição, porém, não. São sinais de atividade de consciência do eu. Ao passo que, na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham em estado de germe. O que a gente falou, né? A gente vai progredindo, então quando se tem paixão, já se tem a inteligência, já se tem alguns atributos já começando a serem desenvolvidos. A vida do espírito, em seu conjunto, apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Ela passa gradualmente do estado de embrião ao de infância, para chegar, percorrendo sucessivos períodos, ao de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que, para o espírito, não há declínio, decrepitude. Então a gente faz uma metáfora ali com a linha do tempo nossa, física, né? E com um grau evolutivo espiritual. É uma metáfora. Por quê? Porque existem crianças, adolescentes, com desenvolvimento moral muito maior do que adultos. E às vezes a gente vê adultos, ou até mais, né, pessoas mais anciãs, assim, mais idosas, que guardam ressentimentos, mágoas, de que crianças já não têm mais. Na própria roda da reencarnação, existem espíritos mais novos que já trazem uma bagagem, uma evolução espiritual muito maior do que a maioria de nós que estamos aqui. Então é apenas uma metáfora para a gente colocar a linha do tempo, né, que ele acabou de colocar aqui para a gente. Seria ali a criança até o comecinho da juventude, né? A gente está começando a progredir moralmente, né? A terceira ordem de espíritos, da sexta a 10ª classe, perturbadores, neutros, pseudo-sábios, levianos e impuros. E à medida que a gente vai evoluindo, né? A gente vai depurando, vamos nos melhorando, né? Espiritualmente falando, né? Aí vai de segunda ordem até a gente chegar à primeira ordem, que são os espíritos puros, né? Na 192, eu vou recorrer ao meu amigo Einstein, porque a pergunta é assim: pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? E aí? Podemos passar da Terra para Júpiter, o planeta mais evoluído do nosso sistema? E eu coloquei Einstein aí pelo seguinte: a gente conhece ele pela teoria da relatividade, não é isso? E o que ele dizia, resumidamente, né, que a gente não pode adentrar o universo de Einstein aqui, né? Einstein dizia resumidamente o seguinte: pegue alguém que você gosta muito, seu pai, sua mãe, seu irmão, e coloca por 1 minuto sentado no formigueiro. Esse 1 minuto vai demorar uma eternidade para passar. Agora pega o mesmo formigueiro e coloca a sua sogra para sentar. Não, brincadeira. Calma, só para ver se estava todo mundo atento. Calma, gente, não faça isso. Mas pegue alguém, né? Claro que a gente não deve fazer isso, é só um exercício, né, gente? Mas vamos pegar assim, aquele chefe ingrato que cancelou as suas férias. Coloca ele 1 minuto no formigueiro. E aquele minuto vai passar assim, ó, rapidinho. Então é relativo. E por que eu estou trazendo isso? Os espíritos explicam para a gente. Então se pode, né, passar do planeta Terra para
para uma situação feliz, pura, ser espírito puro de um passo só? Não, pois que o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhes são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito que se verifica com a criança, que por mais precoce que seja, tem que passar pela juventude até antes de chegar à idade da madureza. E também com o enfermo, que para recobrar a saúde tem que passar pela convalescença. Ademais, ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantou no sentido, importa-se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. Então ele diz que não, né? O que a gente acha que é perfeição ainda está muito longe do que verdadeiramente é perfeição. A gente não passa por provas aqui, por situações que planetas mais evoluídos disponibilizam para a gente. Então, por isso que há muitas moradas na casa de meu pai, né? Possibilidades que só pouco a pouco, a gente evoluindo, a gente vai conseguindo ter acesso. A escala dos mundos, não é isso? Então, conseguimos chegar à perfeição profissional em uma encarnação? Será que eu consigo ser o engenheiro mais top de linha que existe no planeta Terra? Em uma só? Será que eu consigo ser o físico, aquele físico Einstein, melhor do que Einstein? O melhor arquiteto, o melhor enfermeiro, o melhor médico em uma encarnação? Então, quando a gente fala uma encarnação só, para a gente passar de um período, de um patamar moral para o outro, a gente começa a entender que não é bem assim que funciona, né? Poderia a criança que concluiu a alfabetização, achar que não deve mais estudar nada na sua vida? Se a gente sabe que a alfabetização é a premissa básica, é o básico que você tem que saber para começar a estudar. Que vai ler, vai escrever, é o básico. Então é como se a gente fosse essa criança aí na alfabetização. A gente acabou, tirei 10, passei 10 na alfabetização, então estou tranquilo. Calma, meu amigo, porque tem fundamental, médio, superior, mestrado, doutorado, pós-doc, pesquisas. Então é isso que ele fala para a gente. Para a gente não se antecipar muito, né? Tomar cuidado com a vaidade, porque por mais que a gente tenha aqui uma vida seguindo os preceitos do Evangelho o máximo possível, a gente ainda tem algumas escalas a passar, né? Coloquei aqui uma mensagem importante que a Alda sempre fala para a gente, né? Nos lembra sobre Jesus, que a gente lembra do Jesus que é ungido por Deus, né? O Cristo, mas Jesus também passou por todas essas escalas. E aí eu não posso falar o tempo, né, das escolhas de Jesus, mas ele passou por toda a escala intelectual também, e moral. Ele é perfeito intelectualmente e moralmente também. Então, quando ele veio à Terra e a gente pedia para que ele nos curasse, ele podia, porque, claro, permissão de Deus, mas ele sabia manipular os fluidos, porque ele tinha essa sabedoria. Então não adianta a gente pular etapas. Não há privilégio. Jesus não teve privilégio, não passou de um período 1 ou 10. Não, ele passou por todos os períodos. Então, por que a gente quer passar direto, né? Na pergunta 9.3, a gente volta à questão do declínio espiritual, moralmente falando, né? Pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja na atual? A gente lembra dos capelinos. Alguém lembra da história dos capelinos, os exilados de Capela? Que foram os povos capelinos, né? Capela avançou moralmente. Os capelinos que não conseguiram acompanhar
foram exilados na terra, para passar pelas dificuldades ainda que eles precisavam, para depois retornar, provavelmente retornar lá para a capela, não é isso? E aí que a gente vê as pirâmides do Egito, as construções dos incas, dos maias, tudo que a ciência ainda não consegue entender, que é de uma inteligência e uma sabedoria extrema. Hoje, mesmo com nossa tecnologia, a gente não consegue entender como aquilo foi feito. Então, quer dizer, povos muito avançados intelectualmente que vieram para cá. Mas aí, houve declínio? Não houve declínio, não é isso? É como um homem muito inteligente, mas que cometeu um crime e foi para a prisão. Ele deixou aquele lar dele confortável, foi para a prisão. O nível de conforto é diferente. Mas ele perdeu a inteligência dele porque ele foi preso? Não. Então, o declínio é apenas social. E muitas vezes por nossa necessidade. Se hoje você vem com uma situação financeira boa, existem as provas, as expiações dessa situação. Mas depois você vai ter que passar pelas provas e as expiações inerentes à miséria. Quando você tem uma situação financeira boa, você tem todas as vicissitudes da terra à sua mão. Tudo que o dinheiro pode comprar. E quando você não tem, aí você tem que exercer o quê? A resignação, a fé em Deus. Parar de reclamar, por que comigo, por que eu, por que isso. Então, quer dizer, existe o declínio sim, social, mas o espírito não retrograda, né? E aí, avançando um pouquinho mais, nosso tempo também já está acabando. Na 194 ele fala: é possível que em uma nova encarnação a alma de um homem de bem anime de um acelerado, de um criminoso? Então a gente vê que não há declínio, né, moral. Então a pessoa de uma encarnação para outra é uma pessoa boa e não vai virar uma criminosa. Ele pode não ter tido a oportunidade de mostrar quem ele realmente era. De repente ele nasceu, reencarnou num sítio que era muito afastado, era muito difícil acesso, não tinha muitas coisas materiais. Pronto, ele não tinha oportunidade. E numa outra encarnação ele vem no meio político. Agora ele tem oportunidade. E se ele fez, não é porque antes ele era um cara do campo, um rapaz do campo, bom, e agora ele está fazendo crime, então ele piorou. Não, antes ele não tinha oportunidade de fazer e agora ele está tendo. Então não existe declínio, né? Só para fixar bem na gente, né? E aí o 95, a possibilidade de se melhorarem noutra existência não será de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que sempre poderão corrigir-se mais tarde. Ou seja, se ele sabe que vão existir novas existências, ele pode falar, não, então por enquanto eu vou continuar sendo criminoso, porque eu gosto e tal. Então o que eu coloquei ali? Não há como esconder, né? Não há mentira na pátria verdadeira, né? Você se sentirá desnudo diante da lei maior. Não se engana a Deus. Então quer dizer, quando você pode até achar isso aqui, no plano espiritual. Porque aqui você acha que você está enganando alguém. Porque eu encarnado engano o outro encarnado. Mas na pátria verdadeira, por que eu coloquei a figurinha ali do filme Nosso Lar? Porque eu me lembro de André Luiz, quando ele foi recorrer lá, às pessoas que tinham orado por ele. Aí ele foi lá, foi recorrer, né? Era como se fosse um computador e tal, ele olhou, viu que tinham 2 pessoas, foi isso? Você me recorda? 2 pessoas. Ele ficou indignado. Como é que pode? Como é que pode isso? Eu atendi tantas pessoas, 2 pessoas oraram por mim, era a mãe dele e uma senhorazinha que ele atendia no final do dia, nem queria atender. Aí o que a menina falou para ele lá? André, aqui não há erro, não tem nada errado aqui. Se as pessoas que oraram por você, as pessoas que oraram por você são essas aí. Se só tem 2, então reflita sobre isso.
Então não existe essa questão, porque quando você chega lá, você vai ver o tempo que passou, o arrependimento que vai bater em você é enorme. Por isso que a doutrina fala, estuda, trabalha, aproveita a oportunidade. Porque você vai chegar lá, se você ver que você não adiantou nada nessa vida, e ainda com os débitos do passado, imagina um remorso. Imagina um grande remorso aqui. Fizeram um bolão da Mega Sena no seu serviço e você não entrou. Falou, nunca ganho isso, não tal, não sei o quê. Não entrou. Aí chegou na hora, ganharam e você não ganhou. Todo mundo milionário. Aí você vai ficar com a dor de cotovelo danada, um remorso danado, né? Agora imagina lá quando se fala disso moralmente. Então é isso que a doutrina passa pra gente também, né? Essa questão de, vai continuar no mal. Besteira, isso aí, quando você chega lá, a história é completamente diferente, né? E aí, para finalizar, a 196, não podendo os espíritos aperfeiçoarem-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea. Segue-se que a vida material seja uma espécie de filtro ou de depurador, por onde tem que passar os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? Sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Mas é somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas que atingem, ao cabo de um tempo mais ou menos longo, conforme os esforços que empreguem, a finalidade para que tendem. Então, a encarnação, o planeta Terra, os outros planetas, a roda da vida através das reencarnações, a gente tem que agradecer, não tem que ficar falando que não queria nascer, que essa dificuldade porque só comigo. A gente tem que agradecer a oportunidade, o tempo que a gente tem aqui, todo dia quando a gente levanta, né, e está tudo certinho com o nosso corpo, então que a gente possa ir com bom ânimo para cada dia que começa, né? Essa que é a verdade. E que a gente não se especialize em ver problemas, em ver pedras no caminho, porque quanto mais a gente se especializa em ver pedras, mais pedras menores a gente vai ver pelo caminho. Então, num dia bom, às vezes tem alguém do seu lado que boceja de uma forma que você já se irrita. Às vezes em casa, a maneira como alguém espreme o tubo de pasta de dente já te irrita. Porque a gente começa a se especializar em problemas que não existem. Eu lembro de Jesus, imagina se Jesus, que veio à Terra aqui, para nos trazer o evangelho de amor, se ele ficasse olhando o lado negativo das pessoas. Ele ia bater e voltar na mesma hora. Não tinha nada de bom para ver na gente. Eu não consigo entender, porque eu não consigo, mas ele conseguiu ver uma potência de amor em cada coração. Ele ignorou o lado negativo de todo mundo e viu o que tinha de belo, de bom. Floresceu ou não floresceu, mas que ainda ia florescer. Nesse livro aqui, que eu não vou contar, né, que não dá mais tempo, no roteiro de Jesus, diz que lá no momento da crucificação, um espírito perverso foi tentar Jesus. Foi falar, Jesus, onde está Pedro nessa hora? Tiago, Mateus? Cadê Jesus? Diga a todos que são traidores, eu te darei o poder da terra. E aí Jesus, olha só, crucificado, humilhado, e um espírito perverso ainda no ouvido dele, ó. E o que ele fez? Olhou o céu e disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E aí o espírito perverso sumiu diante da luz de Jesus, da indulgência de Jesus para com todos, do perdão, do amor. Então que a gente não fique só vidrado, não fique só focado em ver problemas, não. Que a gente agradeça a cada dia, que a gente agradeça a cada situação que passa com a gente. Os problemas que o mundo, né, do dia a dia, a família, o que traz para a gente, na verdade, são necessidades nossas, provas, expiações que nós precisamos passar. Então que a gente possa, com esse sentimento de gratidão, né, terminar essa etapa do trabalho de hoje, lembrando dessa lição do Mestre Jesus, agradecendo pela encarnação nessa pátria querida, que passa por algumas dificuldades, mas que está tudo sob a ordem divina. Então assim, me despeço de vocês, meus amigos. Até a próxima, se tiver próxima.
Que Deus nos abençoe, o Mestre Jesus esteja sempre conosco. Que assim seja.